A advogada Bruna Morato defende 12 médicos e ex-médicos da Prevent Senior que denunciaram irregularidades no tratamento de pacientes com Covid na rede de hospitais da operadora. Bruna Morato ajudou na elaboração do dossiê entregue à comissão em que o grupo aponta as denúncias. Ela se ofereceu para falar à CPI. A advogada disse que os primeiros relatos que recebeu dos médicos no início de março de 2020 eram sobre falta de equipamentos de proteção. Segundo as informações que me passavam, era num primeiro momento para não desesperar, para não preocupar os pacientes. Então, os pacientes chegavam à operadora de saúde, se eles vissem todos devidamente trajados e paramentados, isso causaria uma sensação de pânico, isso causaria uma sensação de assombro e isso não seria agradável. Depois, eles começaram a denunciar a pressão para uso dos medicamentos do chamado kit Covid. Para mim, na verdade, é zero. Você não tem escolha de deixar de prescrever a medicação. Se você não prescreve, você vai ser demitido. Eu não prescreveria isso para os meus pais, por que eu estou prescrevendo para outras pessoas? A gente acaba precisando fazer o que os nossos superiores orientam a gente a fazer. Já presenciei casos comigo mesma, precisando internar um paciente que um coordenador passou e falou assim, esse paciente não é para internar, por que você está internando esse paciente? É importante destacar que no segundo momento, ou seja, na segunda onda, não existia autorização para fazer determinados exames. Então, por exemplo, se prescrevia cloroquina, hidroxicloroquina, na verdade, sem a realização do eletrocardiograma. Então, você não tinha como avaliar a questão do intervalo QT. Existia a dispensão de um medicamento que se chama ivermectina, e você também não tinha como, o médico, eu digo, ele não tinha autonomia para retirar esse item. Chegou a um ponto tão lamentável, na minha opinião, que esse kit era composto por 8 itens. E aí os médicos, pelo menos a explicação que me deram, os plantonistas, eles pegavam o kit, eles entregavam ao paciente e diziam ao paciente, olha, eu preciso te dar, porque se eu não te entregar esse kit, eu posso ser demitido. Mas eu te oriento, se você for tomar alguma coisa daqui, tome só as proteínas ou só as vitaminas, porque os outros medicamentos, além de não terem eficácia, eles são muito perigosos para aquele público em específico. Segundo ela, os profissionais que não seguiam o protocolo eram punidos. Inúmeros profissionais foram coagidos. Alguns foram chamados a atenção e era um modo muito complicado porque eles eram repreendidos na frente dos colegas. Outros profissionais foram demitidos e existia um castigo estipulado dentro da rede que era a redução de plantões, ou seja, se você... O castigo, a consequência econômica era reduzir os plantões. Se você não demonstrasse lealdade aos preceitos da empresa e obediência àqueles protocolos que lhe eram apresentados, você sofria punições. Ela foi questionada se a disponibilização de medicamentos foi usada como estratégia para não internar pacientes. Tudo que a doutora Bruna está falando aqui é estarrecedor, impactante. Essa última, eu cheguei a ficar assim impactado, dar um pouco de náusea, mas era necessário, doutora Bruna, reiterar o que ela disse, para ficar bem claro na resposta anterior. Era uma estratégia para redução de custos, uma vez que é muito mais barato para a operadora de saúde disponibilizar determinados medicamentos do que efetivamente fazer a internação daqueles pacientes que usariam aquele conjunto de medicamentos. Isso é muito grave. A informação que a gente tem é que, pelo telefone, ele já mandava o kit para casa. A advogada confirmou que a operadora fez um estudo para testar a eficácia de medicamentos no tratamento da Covid sem o conhecimento dos pacientes e famílias. O médico falava para o paciente idoso que tinha um tratamento bom, que iria começar. Esse paciente era o paciente da telemedicina. E eles falavam para o paciente, olha, você vai passar por um tratamento, é um tratamento muito eficaz, é um tratamento novo. Se você quiser participar desse tratamento, você precisa dar um ok. E eles davam esse ok. Mas eles são parte de uma população vulnerável. Eles não sabiam que seriam feitos de cobaia.
Eles sabiam que iriam receber o medicamento. São coisas diferentes. Então, o hospital não detalhava, os riscos a que o paciente estava submetido? Não detalhava. Não detalhava. Ainda que isso fizesse parte. Segundo Bruna Morato, os médicos relataram que os dados desse estudo seriam usados por um grupo que assessorava o governo. Existe um interesse do Ministério da Economia para que o país não pare. E se nós entrarmos nesse sistema de lockdown, nós teríamos um abalo econômico muito grande. Então, existia um plano para que as pessoas pudessem sair às ruas sem medo. Como a pandemia estava fazendo com que existissem muitas repercussões a respeito do risco de você sair na rua, eu mesma fui uma dessas pessoas que fiquei em lockdown, fiquei muito preocupada. Eles desenvolveram uma estratégia. Qual era essa estratégia? Através do aconselhamento de médicos, esses médicos, eu posso citar também de forma nominal, porque me foi dada essa explicação, era o Dr. Anthony Wong, toxicologista, responsável por desenvolver um conjunto medicamentoso atóxico, a doutora Anise Yamaguchi, especialista em imunologia, a qual deveria disseminar informações a respeito da resposta imunológica das pessoas. O virologista Paolo Zanotto, para que ele falasse a respeito do vírus e tratasse a respeito dessa situação de forma mais abrangente, evocando notícias, e que a Prevent Senior ela iria entrar para colaborar com essas pessoas. É como se fosse uma troca, o qual nós chamamos na denúncia de pacto, porque é assim que foi me dito. Alguns médicos descreveram como aliança, outros médicos descreveram como pacto. Bruna Morato disse que, por conta das denúncias feitas pelos médicos, tem sofrido ameaças e teve, inclusive, o escritório invadido. Ela confirmou também que a empresa omitiu mortes por Covid em atestados de óbito, inclusive do toxicologista Anthony Wong e de Regina Hang, mãe do empresário Luciano Hang. Durante o depoimento, o senador Marcos Rogério questionou o fato da advogada estar depondo, ao invés dos médicos, e houve discussão. Os fatos relatados pela doutora Bruna são fatos contundentes, fatos que aterrorizam qualquer cidadão de bem. E comprova, sim. Ela é uma testemunha. Desses fatos? A testemunha não precisa praticar ato nenhum, não. Testemunha, presidente? Não, presidente. Isso aí não é testemunha. Não há procuração para ser testemunha, presidente. Senador, eu gostaria que o senhor falasse comigo. Não há, presidente. Se o senhor... Não passe a ideia que Vossa Excelência está... Questionasse a pergunta minha, eu vou responder ao seu questionamento. Eu sou, sim, parte, defendo os meus clientes e o senhor... Presidente, eu não fiz questionamento a depoente. O senhor fez uma afirmação e uma afirmação equivocada, por isso eu gostaria de lhe corrigir. Presidente, e o que eu estou dizendo aqui é que quem deveria estar aqui são os médicos para prestar depoimento. Os médicos serão mantidos em sigilo por proteção dessas pessoas.